Oi, gente, tudo bem? Bom, primeiramente, eu queria pedir desculpas se a qualidade do microfone estiver um pouco ruim. Esse é o primeiro vídeo do canal, então se você caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo. Você caiu no vídeo número 1 deste canal. E esse canal vai ser focado em gameplays de The Sims. Bem, eu vivo uma constante relação de amor e ódio com esse jogo, embora eu ainda me divirta muito jogando ele e tenha muitas ideias para séries de gameplay. Vocês já devem conhecer muito bem a empresa que está por trás desta franquia e como funciona as políticas deles de vendas, principalmente. Então, é uma coisa que às vezes me desanima muito, é uma coisa que às vezes me faz questionar se ainda vale a pena jogar esse jogo ou se vale a pena criar expectativas nele. Mas, já que a gente joga há muitos anos e ainda ama esse estilo de jogo de simulação, pelo menos dá para transformar a experiência um pouco mais divertida, né? Quem sabe inspirar as pessoas a jogar de um jeito mais criativo o jogo delas. E para isso a comunidade criou vários tipos de desafio para a gente apimentar um pouco mais a nossa gameplay, dar um temperinho a mais. E para isso eu resolvi trazer o desafio das décadas aqui para o canal, que muitos de vocês já devem conhecer, mas de um jeito que vocês provavelmente ainda não viram. Porque eu sou doida, eu sou maluca de adaptar toda uma gameplay de época do Japão. E agora que eu já lancei essa bomba aí pra vocês, vamos iniciar o nosso vídeo de speed build da Casa do Desafio. Que vocês vão ver ao longo desse vídeo que de speed não tem quase nada, porque eu acelerei pra caramba esse vídeo e parece que ele continua em velocidade normal, né? Pra vocês verem o nível de lerdeza construindo no The Sims 4. Eu não tenho muita prática, tá? Os construtores aí profissionais de plantão provavelmente vão ficar horrorizados porque eu uso mouse para tudo. Eu quase não uso atalho de teclado para construir, então de antemão, desculpa, tá, gente? Eu não sou boa construindo. E essa casa que eu tô fazendo aí, ela é baseada numa casa que eu vi na internet mesmo, uma casa bem tradicional, bem japonesa mesmo. E enquanto rola aí o vídeo de construção, eu vou explicar as regras do desafio para vocês. Vocês veem aí que eu já comecei com vários itens do debug lá atrás, né? Não estranhe, eu vou usar esses itens ao longo da construção, mas é porque eu odeio parar a construção para procurar item no debug, então eu coloquei logo eles ali atrás. Mas enfim, gente, para quem não conhece, o Desafio das Décadas ele é um desafio bem tradicional da comunidade. Ele foi postado no fórum oficial e ignorem esse telhado aí, que era da casa que eu estava me baseando, mas vai acabar que eu nem vou usar esse telhado aí, eu vou usar outro. Mas enfim, ele foi postado, né, esse desafio lá no fórum oficial do The Sims 4, o fórum em inglês, o global mesmo. E ele foi postado em 2014, se eu não me engano, ele é bem antigo. Mas o que acontece? Ao longo dos anos, a comunidade ela gostou tanto desse desafio que eles foram adaptando, né? Foram alterando, foram adicionando novas regras, ou regras diferentes, ou excluindo regras, enfim. Cada um adaptou para o seu estilo de gameplay, né? A jogatina. Então, as regras que a gente vai utilizar aqui vão ser regras bem básicas mesmo, tá, gente? Até porque eu tô adaptando uma cultura que não é a nossa, não é uma cultura fácil de ser adaptada, né? Eu tô fazendo isso porque eu sou louca mesmo. E mas eu pesquisei, tá, gente? Eu pesquisei pra caramba antes de fazer esse vídeo. Procurei fatos históricos, eu vim maquinada pra fazer desafio, hein? Então, valorizem, deixem o like. E outra coisa que eu queria conversar com vocês, mas vou deixar mais pra frente, né? Do vídeo, é que eu também vou estar utilizando mods de gameplay, para aumentar um pouco mais o realismo da gameplay, mas não vai ser nada demais, gente. Vocês vão ver, vou explicar mais pra frente o que é que esses mods fazem, mas enfim. As regras do desafio, né? Para quem nunca ouviu falar desse desafio. Você começa a gameplay em 1890, né?
Então, o que é que acontece? Você vai ter que adaptar o modo de vida dos seus Sims à cultura de 1890, né? Ou seja, né, as pessoas não usavam celular, não usavam internet, porque não tinha. Era tudo feito muito na mão, né? Muito manual. As mulheres ficavam em casa, normalmente cuidando dos filhos, ou quando trabalhavam eram trabalhos muito domésticos, muito tradicionais, né? Então, da época. E é o que a gente vai fazer, né? E, bem, essas são as regras gerais, né, do desafio, que você tem que adaptar a gameplay completamente ao que acontecia, né, na época, a realidade da época. E tem algumas coisinhas também que é tipo, você não pode casar com outra pessoa que não seja da mesma etnia, por exemplo, uma pessoa branca casar com uma pessoa negra, porque nessa época ainda não tinha os direitos iguais, né, para etnias e tudo mais. Então, a gente vai ter que se basear na realidade da época de cada local, né? No caso aqui, como a gente está adaptando uma cultura muito distante da gente, uma cultura que nessa época ainda não era muito miscigenada, digamos assim, né? A imigração ainda não estava muito forte. A gente vai casar basicamente japonês com japonesa, sabe? Pelo menos nas primeiras décadas. Depois a gente vai nossa, diversificar um pouco, né? Vai começar a nascer as pessoas miscigenadas aí, mas no começo vai ser só japonês com japonesa mesmo, e a gente vai tentar adaptar o máximo possível. Vocês vão ver aí que eu tô fazendo uma cerca de pedra, uma cerca que eu peguei do debug, porque eu achei que essa cerca casou muito bem com a estética, assim, sabe? Com a proposta. É uma cerca que está um pouco destruída, uma cerca que já está desgastada, né? Indica que essa casa ela não é nova, né? Ela já é uma casa antiga, ela já é uma casa que não pertencia, né, a esse cinza aí do começo, pertencia a outras pessoas e provavelmente eles herdaram, né? A gente vai criar ainda uma historinha para o nosso casal inicial aí. E eu pretendo já começar com um casal mesmo, sabe? Uma mulher e um homem, pra gente já começar a gameplay, assim, bem estabelecida. Enquanto eu faço aí a cerca e eu luto para encaixar esse musgo aí na cerca, porque eu achei que ia combinar tanto, mas acabou que não ficou legal e eu desisti. Mas enfim, falando agora dos mods, né, gente? Os mods que eu vou utilizar para essa gameplay, um deles é o Healthcare Redux. É isso, Healthcare Redux. Que é um mod, gente, que adiciona mais tipos de doenças para o nosso Sims, incluindo doenças mortais, tá? Porque nessa época era comum as pessoas morrerem, por exemplo, de pneumonia, de tuberculose, né? Porque ainda não tinha os tratamentos adequados, né? Não tinha vacina para a maioria dessas doenças ainda. Então, para adicionar um pouco mais de realismo para nossa gameplay, eu escolhi esse mod, que eu acho que vai ser bem interessante ver o nosso Sim adoecendo e tudo mais. E, inclusive, eles podem morrer, tá? Se não tiver tratamento adequado, eles podem morrer. Mas não se preocupem, não vai... Eu espero, né? Pelo menos eu espero que não vai ter Sim morrendo aí adoidado, à torta e à direita. A gente vai tentar cuidar deles, né? Tratar eles em casa e com os métodos, né, da época que as pessoas se tratavam. Eu tô fazendo uma cerquinha aí de bambu e essa palhinha aí que eu achei muito bonitinho, muito japonesa também, muito oriental, já tô adaptando aí. E eu vou tentar fazer uma mini fazendinha aí, sabe? Não chega nem a ser uma fazenda, né? Porque, enfim, é um lote, é um quintal da casa, né? Isso aí, mas vai servir para o nosso casal aí, nosso recém-casado se virar no começo, né? E o que é que vai acontecer? Também eu vou utilizar outro mod, que é um mod de artesanato de produtos de cuidados pessoais, sabe? Porque nessa época, pelo menos, tipo, a galera do interior, principalmente, não tinha, né, farmácia, loja de conveniência, sei lá, estande de maquiagem, por exemplo. Então era muito comum as mulheres produzirem, né, suas próprias maquiagens, seus próprios itens de cuidado pessoal, sabonete, batom. Nessa época, gente, era muito comum, sabe, ter essas coisas caseiras.
Então, esse mod é do criador Pied Piper. Eu vou deixar todos os mods aqui que eu tô falando, tudo que eu vou utilizar na gameplay, na descrição do vídeo, tá? Esse mod, eu ainda não testei todas as funções dele, mas eu já vi que ele é bem legal. Dá pra fazer sabonete, dá pra fazer várias coisinhas legais, né? Pra nossa, sim, mulher ter o que fazer em casa nessa época, porque coitada, gente. Nessa época não podia trabalhar, né? Não podia, porque o pensamento da época era que mulher tinha que ficar em casa cuidando dos filhos, né? Então é isso que a gente vai fazer na primeira geração aí dos nossos sims. Então, o que acontece? Os trabalhos pesados normalmente ficam para o homem, né? Então, normalmente é o homem que sai para trabalhar ou sai para pescar, sai para fazer alguma coisa assim, traga, né, comida e dinheiro para casa, enquanto a mulher fica em casa cuidando das crianças e fazendo alguma atividade, né, que também envolva ajudar a família, mas que dê para cuidar das crianças, né, nesse meio tempo. Então, eu pretendo deixar ela fazendo artesanato em casa, cuidando das plantinhas, né? A microplantação que eu vou colocar aí, vocês vão ver que eu vou colocar daqui a pouco. Eles vão começar só com plantação, tá, gente? Nada de vaca, nada de pintinho, porque nessa época os japoneses eles se dedicavam mais ao plantio, né? O plantio de arroz, principalmente. E é a base aí da alimentação dos japoneses desde sempre, né? Então, eu pretendo também adicionar um mod de plantação de arroz. Eu não sei se vou encontrar, mas se eu encontrar, eu já trago aí no próximo vídeo qual é o mod para vocês baixarem, se vocês se interessarem, né? E aí eu vou começar a fazer um mini templozinho, né? Para eles adorarem em casa, né? Outra coisa, gente, agora que a gente está falando aqui de um assunto polêmico, este templo, né? Eu sei que gerou muita polêmica em torno disso aí quando lançou a expansão, né, que era para ser baseado em cultura asiática no modo geral, mas acabou sendo mais baseado na cultura japonesa do que nas outras, né? A prova disso são esses templos aí, eu não sei nem se isso é um templo, não sei nem o nome disso, mas vamos supor que é um templo shintoísta, né? Essa aqui é essa casinha aí pequenininha que eu coloquei no jardim. E, para quem não sabe, o Japão foi muito opressor, né? Quando se tratando de religião, principalmente com países, né, ali da Ásia, principalmente Coreia, China também. Então, tipo, quando o Japão tentou utilizar a supremacia japonesa para dominar esses países, eles quiseram implementar à força o shintoísmo, né, que é a religião oficial do Japão, goela abaixo, né, das outras civilizações, dos outros povos ali que já tinham as religiões deles, né, os deles e tudo mais. E isso trigou muita gente, né, principalmente gente da comunidade coreana que vive esse templo, viu a função ali, a animação de adorar o templo e achou que isso foi desrespeitoso, né, porque, enfim, traz à tona aí toda uma questão de supremacia, uma cultura sobre a outra, um pacote que era para ser de cultura asiática no modo geral, acabou sendo cultura japonesa, né? E aí o pessoal ficou, né, pistola, mas assim, gente, sendo bem sincera agora, dando a minha opinião, eu sei que isso é difícil, assim, para todo mundo que convive com isso, principalmente as pessoas que são brasileiras, mas que têm descendência aí coreana, chinesa, que ouviu falar, né, dessa questão muito forte com os pais, os avós, enfim. Mas, gente, infelizmente, eu vou ter que colocar, sabe, na gameplay, porque é uma gameplay baseada em cultura japonesa, sabe? Não dá pra ignorar. Mesma coisa que você fazer uma gameplay baseada na cultura europeia, por exemplo, e ignorar que nessa época a Igreja Católica dominava tudo, né? As pessoas viviam em função da Igreja Católica. Então, de antemão, eu já peço desculpas para a comunidade que se sente ofendida com esse símbolo, né, com esse templo. Se vocês quiserem, depois eu faço uma gameplay completamente baseada em outra cultura, na cultura chinesa ou na coreana, se preferirem. Mas por enquanto a gente vai focar na cultura japonesa, que eu consegui mais informações, consegui mais mods para adaptar nessa gameplay, consegui coisas mais fáceis, digamos assim, né?
Então eu optei por começar pela japonesa mesmo. Se essa série fizer sucesso, eu faço das outras, né? Pra não ficar injusto aí pro pessoal. Mas, gente, não vai ter nada demais, tá? Esse templozinho aí praticamente é só de enfeite, não vai ter nada demais envolvendo ele. É só mesmo para representar aí uma cultura, tá? Não vai ter nada de extraordinário em torno disso aí não. Então podem ficar tranquilos, fiquem relaxados. Isso aqui é um jogo, é pra gente se divertir, é pra gente aproveitar, pra gente dar risada. Então, quem ficar ofendido eu sinto muito, mas eu tive que colocar, né? Porque é um elemento que não dá pra ignorar, principalmente em gameplay de época. E vocês vão ver aí que eu já tô terminando o jardinzinho. Tô colocando aí só alguns detalhes, uns matinhos a mais, assim, pra dar uma selvageria, assim. Selvageria que fala? Uma rusticidade pro nosso quintal. Porque ele é um quintal que, assim, o casal pegou e não tá, assim, um quintal, assim, sabe? Coisa bem cuidada. Tá um negócio, assim, meio solto, sabe? Uma coisa, assim, que a gente vai transformando, assim, com o tempo, né? Então, assim, gente, como eu disse, eu pesquisei muito para fazer esse vídeo. Eu tive muito cuidado com as coisas que eu ia colocar dentro da casa, embora, né, a gente saiba que é The Sims. Outra coisa que eu queria conversar com vocês é que, gente, por mais que eu tenha tido cuidado e pesquisado as tentado, né, o máximo possível trazer um realismo, trazer uma proximidade com a realidade. Gente, é The Sims, e a gente tá falando também de Sims 4, algo bem limitado para a época dele, né, principalmente porque é um jogo assim que foi lançado em 2014 e já tá bem datado, né? Já tem jogos aí de simulação que trazem até mais coisa que The Sims, e The Sims está ficando assim meio para trás, né, no quesito simulação, né? Então, como ele é um jogo bem limitado, assim, a gente não vai conseguir trazer 100% do que era na realidade, né? Vocês entendem? Então, assim, muitas coisas eu vou ter que adaptar. Muitas coisas. Oh, o cachorro da vizinha resolveu latir agora que eu tô gravando. Oh, meu Deus. Ignorem, gente, é o cachorro da vizinha, tá? Parece que é aqui em casa, mas não, é da vizinha. Então, muita coisa a gente vai ter que adaptar. Ó, eu vou fazer a parte de fora agora. Essa parte de fora ficou linda, gente. Vejam até o final, por favor. Eu me dediquei muito nessa parte aí. Mas enfim, muita coisa a gente vai ter que adaptar, porque são limitações do jogo, eu não posso fazer nada, sabe? Eu queria muito poder fazer assim, sabe, o mais próximo possível da realidade, mas infelizmente eu não vou conseguir porque, enfim, porque limitations. E vocês, eu peço o máximo de compreensão assim de vocês. Eu sei que muitos influenciadores já pedem isso, né? Tipo, já explicam desde o começo que é uma gameplay de The Sims, então é pra gente relevar certas questões, mas eu vou repetir aqui, né? Porque é sempre bom enfatizar que não dá pra ter tudo, né? Não dá pra ser 100% real. Então, assim, se tiver alguma coisa errada, se tiver alguma coisa fora do lugar, se tiver uma coisa assim, Iris, não existia tal coisa, tal objeto em 1890 no Japão. Gente, assim, os nossos Sims, eles têm necessidades, elas precisam ser preenchidas, tá? Eu vou tentar o máximo possível, o máximo, não utilizar itens que realmente não existiam na época. Mas em alguns momentos, em algumas questões, isso vai ser impossível, tá? Não diria que 100% impossível, mas alguns momentos o jogo meio que vai te barrar, meio que vai dizer que não, sabe? Resumindo a isso, não vai ser possível ser 100% fiel. Uma prova disso, um exemplo bem besta, bem simples, bem básico, é que, por exemplo, o vaso sanitário. O vaso do sanitário tradicional dos japoneses até hoje, gente, é no chão, tá? Muitos estabelecimentos modernos, cachorro, para.
muitos estabelecimentos modernos, eles adaptaram os sanitários para o modelo que a maioria dos países usa, né? Que é o que nós usamos, inclusive. Mas existem lugares no Japão que até hoje o sanitário é no chão. Então, assim, eu não consegui trazer isso pro The Sims por motivos óbvios, porque eu acho muito difícil um modder ter feito isso. Eu vou procurar com mais cuidado, mas pelo que eu vi, não existe como um meio, né, de colocar o vaso sanitário no chão. Pelo menos eu não vi ninguém fazendo isso. Então, a gente vai ter que fingir que nosso vaso sanitário é o vaso que as pessoas usavam na época, sabe? São essas coisinhas assim que a gente vai ter que relevar, né? É um exemplo do que a gente vai ter que relevar. Outra coisa, vocês vão ver que eu tô colocando lâmpada aí, né, gente? Para quem já conhece o desafio, vai pensar assim, mas não, as pessoas não começam com energia elétrica na primeira década, não sei o que, sei lá. Gente, assim, eu pesquisei e em 1890 já tinha energia elétrica no Japão. Mas claro que não é aquela energia elétrica, assim. Vocês vão apanhando por isso aí agora. Apanhei muito para colocar esse telhado aí, mas enfim. Claro que não era a energia elétrica que a gente tem hoje, né? Claro que não chega a esse nível, mas já tinha energia elétrica, tá? E a energia elétrica que eu vou usar no início da gameplay vai ser somente para as lâmpadas. Somente. Não vai ter eletrodoméstico, não vai ter. Vai ser só iluminação, gente. Então, assim, eu ainda tô coesa, sabe, com a época. E ainda vai estar dentro da proposta, sabe? Trazer um desafio, trazer uma coisa assim diferenciada. Então, assim, vocês vão ver que eu vou colocar também uma geladeira mais pra frente, mas é como eu tô falando, gente, os nossos sims eles vão passar fome sem geladeira, não tem como não ter uma geladeira na casa, sabe? Essa é uma das limitações. Mas, assim, não vai ter computador, obviamente, não vai ter... Eles não vão usar o celular, por exemplo. Não vai ter, tipo, trabalho formal por enquanto. Por exemplo, o homem saindo para trabalhar e já ser um médico, assim, logo de cara. Não vai ter isso. O homem vai ter que fazer uns trabalhos bem simples, bem manuais, assim, umas coisas bem do campo mesmo. Então, assim, essa família ela vai ter trabalhos informais na primeira década, né? E vocês vão ver aí que eu tô ajeitando a cerca, porque não ficou do tamanho que eu queria. Mas agora já tô ajustando. Essa casinha aí, gente, eu coloquei pra ser tipo uma casa de banho, outra coisa, né? Os japoneses, gente, eles não tinham banheiro dentro da casa. Até hoje, assim, aqui, até hoje você encontra casas no interior que o banheiro também é fora de casa. Isso era meio que um padrão universal, né? Por motivos de higiene, por motivos de praticidade na limpeza, porque não tinha saneamento, né, na maioria das residências. Então, assim, as pessoas tomavam banho fora de casa, faziam suas necessidades fora de casa por uma questão de higiene, né? Então, assim, aí era para ser uma casa de banho que eu vou acabar tirando e colocando outra estrutura no lugar, que também vai ser a casa de banho. Outra coisa. Os japoneses, eles não tomavam banho e faziam as necessidades no mesmo local. Então, assim, tinha o compartimento, né, do vaso sanitário. E em outro compartimento ficava onde eles tomavam banho. Também por uma questão de higiene. Então, aí vocês vão ver que eu vou colocar uma banheira. Uma banheira que vai ser aquecida a lenha, né, na roleplay. Aí a gente vai fingir que é uma banheira aquecida a lenha, tá? Eu botei essa lenha aí do lado para poder fingir que é uma banheira quente, que é uma fogueirinha ali, né? Vai acender e vai esquentar a água. Por quê, gente? Porque no Japão faz muito frio no inverno. No Japão faz muito frio no inverno. Então é impossível os japoneses conseguirem tomar banho sem ser de banho quente, né? No inverno. Então eu pensei, né, em adaptar isso aí, fingir, né? Porque, enfim, não tem como fazer isso no The Sims, mas uma coisa que não dá pra fazer. Mas vamos fingir, né, que essa lenha aí serve para aquecer a água da banheira. E aí, gente, eu coloquei aí fora umas pedrinhas, né? Uns locais para eles plantarem, né? Coloquei aí
2 lotezinhos de plantação e mais 2 vasos, né? Vasos de planta, para plantar coisas diferentes. Ó, aí já tô terminando a casinha, né? Que vai ser a banheira deles. E vai funcionar assim, gente. Basicamente é isso, o desafio das décadas, né? Ah, outra coisa, né? Para quem nunca ouviu falar desse desafio, né? Na primeira década a gente vai jogar desse jeito que eu expliquei, né? Uma coisa bem tradicional, uma coisa bem simples, bem rural, bem do campo. E o que é que acontece, gente? A cada 10 anos no jogo, que a gente vai fingir que se passou 10 anos, né? A cada 10 anos do jogo, a gente vai modernizando a casa. A gente vai comprando novos itens, a gente vai substituindo coisas que eram manuais. Por exemplo, esta bacia de lavar roupa, né, que é manual, a gente vai substituir no futuro por uma máquina de lavar, por exemplo, né? Esse varal já vai ser substituído por uma máquina de secar, enfim. E a gente vai modernizando e vai comprando os itens conforme as décadas foram passando, tá? Outra coisa, eu não achei, por exemplo, uma regra que dizia que tem que jogar no modo de vida curto, médio, longo, não. O meu, eu acho que vai ser no médio. Eu ainda tô pensando. Porque eu acho que no longo vai se estender demais. A série vai ficar muito longa. E no curto, eu acho que também vai ser muito rápido, né? Vai ser muito frenético. Então, eu acho que eu vou colocar no modo médio o tempo de vida dos sims. E o que é que a gente vai fazer? Assim que um sim nosso deixar de ser criança, né? O primeiro filho, o filho mais velho, deixar de ser criança e começar ali a adolescência, vamos supor que ele entrou na puberdade, né? Entrou na a casa ali dos 11, 12 anos. Então, é a hora que a gente sabe que já se passou uma década, tá? E assim, o filho mais velho, não sei o que, tá roubando. Gente, nessa época, outra coisa, né? Outra coisa importantíssima. Nessa época, as pessoas não usavam anticoncepcional, tá bom? As pessoas casavam para ter filho mesmo. Então, assim, qualquer interação romântica entre os sims, um oba-oba ali que rolar, não vai ser oba-oba, tá, gente? Vai ser tentar ter um bebê. Vai ter que ser essa interação, porque toda a vida que as pessoas, né, namoravam, elas tinham um filho, não tinha condição, tinha uma chance, né, de ter um filho. Então, vamos ter muitos nenéns no começo do jogo. Isso também vai ser um desafio, porque a pobre da miserável da japonesa vai ter que cuidar das crianças e vai ter que cuidar da plantação e vai ter que fazer artesanato e vai ter que dar atenção ao marido, tudo ao mesmo tempo, porque era assim mesmo a vida das mulheres em 1890. Então, a gente vai ter que ser fiel, né? E aí, vocês vão ver que eu apanhei porque eu esqueci que tinha que ter uma porta. E outra coisa, né? Essa geladeira, gente, é como eu expliquei, vai ter que ter geladeira. Desculpa, eu sinto muito, vai ter que ter geladeira. Eu nem sei se tinha nessa época, não prestei atenção neste fato importante, mas vai ter que ter geladeira. Eu acho que nessa época já tinha, gente. Me corrijam aí se eu estiver falando besteira, tá? Eu tô muito preocupada, mas eu acho que nessa época já tinha. O que não vai ter na nossa casa, por exemplo, né? De modernidade, de coisas aí que vão facilitar a nossa vida. Aquecedor elétrico. Aquecedor elétrico não vai ter, né? Vocês vão ver aí que eu vou botar um kotatsu no chão. Mas a gente vai fingir que é um kotatsu tradicional, tá, gente? A gente vai fingir que ele não é elétrico, porque o kotatsu do jogo ele é elétrico, né? Mas não tem a interação do jogo de ligar ou desligar o kotatsu. Ele tá ali e você finge que ele funciona. Então é assim que a gente vai fazer. Vamos fingir que esse kotatsu é só de algodão, é só de tecido para aquecer nossos sims. E se o inverno estiver muito brabo, a gente acende a lareira dentro de casa, tá? Aí eu tô colocando uns detalhezinhos na parte de tomar banho, né? Na casinha ali fora. E eu já tô terminando a casa, gente. Basicamente é isso. Eu vou ajeitar agora só as iluminações na parte de fora, que ficou muito escuro. Até pra época eu acho que isso aí é meio escuro. Eu vou distribuir mais lâmpadazinhas dessa, mais essas de papel, né? Vou acrescentar mais detalhes. E eu coloquei essa fogueirinha aí pra fingir que eles fazem alguns jantares, né? Alguns banquetes aí nessa fogueirinha.
Mas vocês vão ver que na prática mesmo vai ser uma coisa mais The Sims, vocês sabem, né, como é que funciona. Mas enfim, eu tô só acrescentando aí os últimos ajustes, os últimos detalhes, para fingir que tem umas pedrinhas ali. E a gente já tá encerrando a nossa casinha. Eu espero ver vocês no próximo vídeo. Eu espero que vocês curtam muito essa série que eu tô fazendo com muito amor, muito carinho, muita dedicação. E é isso, gente. Até mais, até a próxima.